voltar para casa deveria ter sido um alívio. Depois de 3 meses ao lado da minha avó, assistindo a fragilidade tomar conta dela a cada dia, alimentando-a com colheradas de esperança enquanto o corpo dela recusava até mesmo a água, eu só queria o silêncio da minha cama, o cheiro dos meus lençóis e a familiaridade das paredes que pintei com as minhas próprias mãos. Eu merecia isso. Um pedaço de lar depois do luto que me foi servindo em pequenas doses diárias. Mas ao abrir a porta, tudo o que encontrei foi o vazio me olhando de volta. E não era só o vazio emocional, aquele que se instala no peito e que a gente acostuma a carregar com a perda. Era o vazio concreto, o chão frio, as paredes de outra cor, a ausência das minhas coisas. Onde antes havia minha estante de livros, agora havia uma parede revestida com mármore branco e prateleiras minimalistas com vasos de vidro que pareciam nunca ter visto uma flor. Minha mala escorregou da minha mão. Pesquei. Era como se eu tivesse invadido a casa de outra pessoa. Ah, você chegou. A voz da Susana, minha madrasta, veio da cozinha. Ou do que costumava ser a minha cozinha. O balcão que construí com blocos de cimento e azulejos antigos havia sumido. Em seu lugar, uma bancada de granito escuro, tão reluzente que eu me vi refletida nela, pálida, desorientada. Ela apareceu na minha frente usando um vestido bege que gritava caro, com um copo de suco verde na mão. Aqueles detalhes pequenos que só os ricos tentam exibir para os outros verem. Eu ia te avisar, mas você estava tão ocupada com sua avó, fungou, como se tivesse sido um sacrifício manter a voz calma. A casa precisava de uma reforma. Seu pai concordou. Demorou para minha voz encontrar força. Olhei ao redor como se aquilo fosse uma piada, como se alguém fosse gritar a pegadinha, a qualquer momento. Mas tudo estava, real e irremediavelmente real. Onde estão minhas coisas? Perguntei, sentindo a garganta fechar. Ela deu um sorrisinho, aqueles com os lábios apenas, sem alma. Algumas doamos. Outras estavam velhas, né? Jogamos fora. Não se preocupe, mandamos guardar os documentos e algumas fotos. O essencial. O essencial. Minha cabeça latejava. Caminhei pela casa, minha casa, tentando entender o que diabos estava acontecendo. O sofá de linho azul que comprei em uma liquidação havia sido substituído por um conjunto bege. A parede de quadros com fotos da minha infância, da faculdade, das viagens, apagada. Apagaram a minha história como se fosse poeira. E no lugar dela, colocaram posteres de paisagens frias, impessoais, enquadrados com vidro antirreflexo. Meu pai apareceu na sala como quem tinha sido acordado de uma soneca forçada. Os olhos inchados, o andar lento. Pai, falei, a voz falhando, por que vocês fizeram isso? Ele coçou o queixo e evitou me encarar. Sua madrasta só quis ajudar. A casa estava precisando, fizemos o que era necessário. O que era necessário. Ele disse isso como se eu não fosse nada. Como se cada tijolo que coloquei naquele lugar não tivesse sido com o meu próprio dinheiro, com o suor de 10 anos de trabalho em 2 empregos. Como se eu não tivesse aberto mão de festas, viagens, tudo, para ter aquele espaço, para construir meu refúgio. Vocês usaram meu dinheiro. Minha poupança. Susana deu um risinho abafado. Ora, querida. Estava parada. Parada, enquanto o mundo girava. Agora veja como tudo ficou mais sofisticado. Sofisticado. A palavra tilintou na minha mente como um tapa. Mais que isso, como um escarro. Não era só sobre móveis. Era sobre ter me apagado. Desfeito da minha identidade. Ela queria transformar o lar que construí no palco da ostentação dela. Pensei em gritar, em chorar, em esbravejar tudo ali mesmo. Mas me calei. Porque entendi que qualquer palavra naquele momento seria consumida por paredes que não me pertenciam mais. Onde estão os comprovantes? Perguntei, em um tom que até me surpreendeu. Frio. Rígido. Quais comprovantes? Do que foi comprado. De onde tiraram o dinheiro? Ela me olhou como se eu estivesse brincando. Mas não respondi com deboche. Apenas a encarei de volta. E vi. Pela primeira vez, vi. Ela sabia o que tinha feito. E não se arrependia.
Só não gostava de ser confrontada. Tem recibos na pasta preta do escritório, murmurou, virando o rosto. Não agradeci. Não respondi. Fui até o que restava do meu antigo quarto, agora um escritório neutro para home office, segundo um porta-retrato que li na estante, e abri a pasta. Cada centavo. Cada movimentação. E ali, entre os extratos, vi o pior: haviam usado a minha conta. Minha. Como se fosse deles. Voltei à sala com os papéis em mãos. Susana estava sentada no sofá novo, cruzando as pernas com elegância fingida. Meu pai, imóvel ao lado. Vocês roubaram de mim, disse, com a voz embargada. Não seja dramática, ela respondeu, como se eu fosse uma criança irritada. Família divide. Família compartilha. Isso aqui é de todos nós. Não, Susana. Isso aqui é meu. Legalmente meu. Está no meu nome, ou você esqueceu? Ela regalou os olhos, mas rapidamente os estreitou. Ora, mas seu pai. Meu pai não assinou nada. Nem poderia. Eu não sou mais uma adolescente. E vocês, respirei fundo, como quem engole cacos de vidro, cometeram um crime. Ela levantou-se de súbito. Agora você está exagerando. Amanhã cedo, um caminhão estará aqui. Um de verdade. E ele vai trazer uma mudança. Não a minha. A de vocês. E se recusarem a sair, terão que responder por furto e apropriação indébita. Eu já registrei boletim de ocorrência. Já falei com meu advogado. Vocês têm até amanhã. O silêncio que se instalou foi de cortar a pele. Meu pai pareceu encolher sobre si mesmo. Susana, pela primeira vez, perdeu o tom sarcástico. Seus lábios trêmulos tentaram formar alguma resposta, mas falharam. Você não pode fazer isso com seu pai. Ela gritou, finalmente. Ele é seu sangue. E eu era o quê, enquanto vocês arrancavam tudo de mim pelas costas? Um banco? Uma sombra útil? Um detalhe no nome da escritura? Me aproximei. Vocês jogaram minha vida fora. Agora vão ter o que merecem. E saibam, eu vou ver cada centavo de volta. Mesmo que leve anos. Mesmo que eu tenha que assistir vocês indo a julgamento com essa mesma cara de surpresa ridícula que estão agora. Virei as costas e subi para o quarto de hóspedes. Levei apenas minha mala. Eu não precisava dormir na cama nova, ou no lençol de 1000 fios que Susana havia comprado com o dinheiro que guardei centavo por centavo. Naquela noite, me deitei sem jantar, sem forças, com a cabeça latejando e o corpo tremendo. Mas dormi. E dormi com a sensação nítida de que, enfim, havia recuperado mais do que uma casa, havia reencontrado a mim mesma. E aquilo era apenas o começo. O sol mal tinha nascido quando ouvi os primeiros passos apressados no andar de baixo. Abri os olhos devagar, ainda com o travo da noite anterior na boca. Cada centímetro do meu corpo parecia carregar o peso de 1000 decisões. Mas eu não hesitei. Eu me levantei com a calma de quem já havia aceitado a guerra que viria. A casa estava silenciosa de um jeito estranho. Silenciosa como ficam os lugares que sabem que alguém está partindo ou sendo expulso. Desci as escadas devagar. O som do caminhão de mudanças estacionando na rua preencheu o ar. Era um som grotesco e belíssimo. Cada ranger do freio, cada porta de metal se abrindo, soava como uma trilha sonora para a justiça que eu vinha costurando em silêncio. Susana apareceu no corredor com os olhos vermelhos e a expressão travada. O batom impecável da noite anterior havia desaparecido. No lugar dele, havia rachaduras, na maquiagem, no orgulho, no controle. Você não vai fazer isso, disse, tentando manter o tom firme. Essa casa é do seu pai também. Errado, respondi, estendendo uma cópia da escritura, está no meu nome. Desde 2019. Ele me transferiu como presente de aniversário quando se aposentou. Acha que esqueci? Ela encarou os papéis, mas não os pegou. Sua boca se abriu, mas as palavras não vieram. Meu pai apareceu logo atrás dela, vestindo uma camisa amassada e pantufas, como um homem que não sabe mais aonde pertence. Filha, isso é extremo, começou ele, com a voz arrastada.
Extremo foi o que vocês fizeram. Eu saí para cuidar da minha avó. Eu não estava de férias. Eu estava trocando fraldas geriátricas, limpando o vômito, dando banho numa mulher que mal reconhecia meu rosto. Enquanto isso, vocês estavam aqui, gastando tudo que eu construí. Mudando tudo que me dava chão. Susana bufou e se virou para ele. Fala alguma coisa, Carlos. Ele olhou para mim. E pela primeira vez, vi. Vi de verdade. Não havia pai ali. Havia um homem cansado, fraco, e talvez até envergonhado. Mas não o suficiente. Ela está no direito dela, ele murmurou, baixo. O quê? Susana arregalou os olhos. Você vai deixar ela nos tirar assim? Como se fossemos lixo? Susana, nós erramos. Ela girou nos calcanhares, furiosa. Não. Você errou. Você me deixou fazer tudo sozinha. Você concordou com tudo. Eu confiei em você. Então é burro. Eu fiquei parada, observando tudo com um tipo de calma que não sabia que existia em mim. Não era prazer. Não era alegria. Era apenas o fim de uma fase. Um fechamento inevitável. O caminhão está pronto, falei. Os rapazes vão começar a embalar tudo. Vocês têm até às 10 da manhã. E se tentarem esconder alguma coisa que é meu, indiquei uma pasta vermelha que segurava, eu já tenho fotos e vídeos de cada cômodo. Inventário completo. Qualquer item não listado será considerado furto. E vocês sabem o que acontece depois. Susana me encarou com um ódio que queimava. Ela estava pálida, os lábios finos como uma linha de costura mal feita. Você é uma ingrata, sibilou. Eu cuidei dessa casa enquanto você brincava de ser mártir com sua avó inútil. Ela era minha avó. E não era inútil. O que ela foi para mim, você jamais vai entender, Susana. Porque gente como você só se importa com o que pode exibir. Não com o que realmente importa. Você está errada sobre mim? Não estou. E quer saber como eu sei? Porque você não está triste pelo que fez. Está triste porque foi pega. Ela abriu a boca para retrucar, mas foi interrompida pelo som das rodas de um carrinho metálico encostando no portão. Os funcionários começaram a entrar, perguntando o que era prioridade na desmontagem. Dei ordens claras. Tudo que estivesse nas etiquetas vermelhas era meu. Azul, deles. E não se preocupem, acrescentei, encarando os dois, se acharem que podem pegar algo escondido, saibam que cada canto da casa tem câmera agora. Eu instalei quando vi as fotos da reforma nas redes sociais de Susana, uma semana atrás. Meu pai franziu a testa. Como assim, fotos? Você não viu? Perguntei, quase irônica. Sua esposa fez um tour virtual. Mostrou a casa inteira no Instagram. Tinha até legenda, transformando a bagunça da enteada num lar de verdade. Com hashtag e tudo. Susana engoliu seco. Estava encurralada. E sabia. A mudança foi lenta, mas cada caixa que saía carregava mais que objetos, levava embora o teatro, o fingimento, a falsa estabilidade que eu achava que tinha com aquela família. Os vizinhos passaram a espiar pelas janelas. Alguns cochichavam entre si. Outros fingiam não ver. Mas eu via. Eu sentia. Era como se a casa respirasse de novo. Como se ela própria tivesse estado sufocada, silenciada, e agora voltasse a pulsar. Ao meio-dia, tudo estava vazio. Eles saíram com sacolas, malas, e a dignidade despedaçada em pedaços tão pequenos que nem valia a pena recolher. Antes de atravessar o portão, Susana se virou uma última vez. Você vai se arrepender. Pode ter certeza. Talvez, respondi. Mas não hoje. Ela foi embora com os olhos em brasa, o salto afundando na terra da calçada como se quisesse machucar o chão. Meu pai, por outro lado, hesitou. Ficou parado, sem saber para onde ir. Ele era o retrato da covardia. Da omissão. Do homem que permitiu tudo e, no fim, não teve força nem para proteger a filha, nem para enfrentar a esposa. Você vai ficar bem? Ele perguntou, por fim.
Olhei para ele. Eu fiquei mal quando precisei de vocês. Quando cheguei da vigília da minha avó e encontrei tudo destruído. Agora, pai, eu estou só começando a ficar bem. Ele assentiu com a cabeça. E foi embora. Fechei o portão com minhas próprias mãos. E, ao trancar, senti um arrepio descer pelas costas. Mas não de medo. De poder. Um tipo de poder que só vem quando a gente perde quase tudo e sobrevive. Voltei para dentro. O eco dos meus passos me acompanhava. A casa parecia me abraçar de novo. Fria, vazia, sim, mas minha. E naquele silêncio, eu fiz algo que não fazia há meses. Sentei no chão da sala, encostada na parede. Respirei fundo. E chorei. Chorei por mim. Pela minha avó. Pelos anos que passei tentando agradar quem nunca me viu como família de verdade. Chorei pela ingenuidade de achar que lealdade era suficiente para ser respeitada. E, por fim, chorei de alívio. Porque aquela dor não era mais a dor da perda. Era a dor da libertação. Demorei algumas horas para me mover dali. Quando enfim me levantei, peguei papel e caneta. Escrevi uma lista com tudo o que precisava consertar, repintar, repor. Um lar não se reconstrói de um dia para o outro. Mas, ao contrário deles, eu sabia onde colocar cada tijolo. Enquanto a tarde caía, abri a última mensagem que minha avó me mandou antes de partir. Era só uma frase simples. Quando eles mostrarem quem são, mostre quem você escolheu ser. E naquele dia, eu escolhi ser quem não baixa mais a cabeça. Quem reconstrói. Quem enfrenta. Quem vence. Mesmo que demore. Mesmo que doa. Os dias seguintes foram um borrão de tinta, poeira e silêncio. Recomecei por onde me doía menos, as paredes. Troquei o branco frio que Susana havia imposto por cores quentes, cores que aqueciam a pele, que me lembravam a presença viva da minha avó, tons de ferrugem, vinho, areia, ouro queimado. Cada pincelada era uma devolução simbólica da minha identidade. Era como gritar, eu voltei. Esta casa sou eu. Mas a paz não duraria. Naquela manhã de quinta-feira, recebi a primeira intimação. Eles estavam me processando. Abri o envelope ainda com as mãos manchadas de tinta. O papel era grosso, caríssimo, o tipo de documento que alguém como Susana fazia questão de mandar imprimir. O advogado dela alegava expulsão injustificada, uso indevido de autoridade, dano moral e, pasmem, assédio psicológico contra idosos. Ri. Ri tão alto que a tinta escorreu pelo pincel e caiu no meu tênis. Eles estavam desesperados. Mas eu também sentia uma fisgada no estômago. Não era medo. Era raiva. Eles sabiam que haviam errado. Só que, em vez de assumirem, estavam tentando inverter o jogo. Queriam me pintar como vilã, a filha ingrata, impiedosa, que jogou o pai para fora de casa. Susana devia estar adorando aquele teatro. Provavelmente passava horas redigindo frases melodramáticas com seu advogado, criando uma versão da história onde ela era a pobre vítima da filha descompensada. Não demorou para meu telefone começar a tocar. Primeiro, números desconhecidos. Depois, parentes distantes. Tias que há anos não falavam comigo agora surgiam, do nada, perguntando: "O que você fez com o Carlos? Ele está arrasado. Como você teve coragem de fazer isso com a sua família?" Família. Era engraçado como essa palavra só aparecia quando queriam me controlar. Respondi todas as ligações com a mesma frase. Assim que eles devolverem o dinheiro que usaram da minha conta, e pedirem desculpas por destruir minha casa sem permissão, podemos conversar. Até lá, não há nada a ser dito. E desligava. Só que as mensagens vinham como enxurrada. Grupos de família, Facebook, até comentários em posts antigos. Algumas insinuações maldosas. Outras, agressões diretas. Dizia-se que eu estava desequilibrada, que era egoísta, que depois não adiantava chorar quando fosse tarde demais. A parte mais doída era ver meu pai calado. Em nenhum momento ele me procurou. Não mandou mensagem. Não tentou entender meu lado. Não pediu desculpas.
O homem que um dia me chamou de a minha menina guerreira agora se escondia atrás da voz de outra mulher. Susana estava ditando sua vida e ele aceitava, como se não tivesse mais vontade própria. Mas eu sabia que ela não pararia ali. Na semana seguinte, chegaram 2 oficiais judiciais para avaliar os bens da casa. Alegavam que Susana tinha direito à restituição de todos os investimentos feitos no imóvel. Disseram que tinham ordem de inventariar os móveis e itens novos adquiridos durante a reforma. Tive vontade de rir de novo. Mas contive. Recebi os dois com dignidade. Senhores, disse, mostrando os extratos, todos os pagamentos foram feitos com meu dinheiro. Esta é minha conta. Esta é minha assinatura. Estes são os comprovantes. Se ela quiser algo de volta, que peça o que é dela e que prove. Os homens se entreolharam. Um deles pigarreou, um pouco desconfortável. A senhora já tem advogado? Tenho. E ele também tem uma cópia disso tudo. Eles anotaram. Saíram dali mais apressados do que chegaram. Eu podia sentir, a mentira deles estava começando a rachar. No entanto, o golpe mais baixo veio numa noite de sábado. Eu estava terminando de montar uma estante nova quando recebi um e-mail com o título, Urgente, despejo iminente. Abri. Era uma tentativa cínica de Susana de contestar a escritura da casa. Alegava que o documento havia sido assinado por influência emocional indevida e que meu pai, enfraquecido pelo luto da aposentadoria precoce, não estava em plenas condições mentais quando me deu a casa de presente. Quase derrubei o celular. Ela estava tentando dizer que meu pai não sabia o que fazia quando me deu a única coisa que me deixou livre. A única coisa que eles não podiam tomar de mim. Era absurdo. Abjeto. Eu tremia de raiva enquanto escrevia para o meu advogado. A resposta dele foi simples. Não se preocupe. Temos provas suficientes de que a doação foi voluntária e consciente. Mas prepare-se. Ela está disposta a tudo. Disposta a tudo. Susana nunca me enganou. Desde o início, ela me olhava com aquele ar de superioridade. Eu era o lembrete incômodo de que meu pai tinha tido outra vida antes dela. Eu era a presença que a impedia de reinar sozinha. E agora, ao ver que eu não apenas resistia, mas reagia, ela queria me destruir. Comecei a reunir mais documentos. Recibos antigos. Fotografias. Trocas de mensagens. Cotei perícias técnicas para provar as datas da reforma. Falei com o gerente do banco que me ajudou a abrir aquela poupança quando eu tinha 22 anos. Ele ainda se lembrava de mim. As peças estavam se encaixando. Mas o processo me consumia. Era como andar por um campo minado emocional. A cada ligação de advogado, a cada novo documento anexado ao processo, eu revivia tudo. O abandono. O desprezo. A dor de ver meu pai me deixando para trás como se fosse um incômodo. Certa noite, sentei no chão da sala, exausta. Liguei uma música antiga da minha avó, aquelas canções de rádio com chiado ao fundo, que ela ouvia com os olhos fechados. Fechei os meus também. E lembrei. Lembrei da primeira vez que meu pai me disse que eu era forte. Eu tinha 12 anos e havia quebrado o braço tentando consertar a calha do telhado com ele. Em vez de me dar bronca, ele me levou ao hospital com lágrimas nos olhos e depois comprou meu doce preferido. Disse: Você é teimosa. Mas é forte. Vai longe. Onde estava esse homem agora? Será que ele lembrava disso? Talvez sim. Talvez não. Mas eu não podia mais esperar por ele. A menina que queria aprovação tinha ficado para trás. No lugar dela, havia uma mulher. Uma mulher que lutava. E que não ia permitir que lhe tomassem mais nada. Na manhã seguinte, fui pessoalmente ao cartório buscar uma certidão atualizada da escritura. Queria garantir que nada tinha sido alterado. O atendente me reconheceu. Você é a filha do Carlos, não é? Sou, respondi, com um misto de orgulho e amargura. Seu pai sempre falava de você. Dizia que você era a luz da vida dele. Meu coração vacilou por um instante. Mas logo endureci de novo. Pois parece que essa luz apagou para ele.
O homem baixou os olhos, constrangido. Me entregou os documentos com pressa. Ao sair do cartório, sentei na praça em frente. O sol estava alto, as crianças corriam com balões nas mãos. E eu pensei, quantas famílias fingem amor enquanto escondem ódio? Quantas Suzanas existem por aí, disfarçadas de boazinhas? Quantos pais desistem de lutar pelas filhas porque é mais fácil ceder ao conforto de um relacionamento tóxico? Mas eu não ia ser mais uma história de silêncio. Eu ia escrever minha própria verdade. E ia publicá-la, se fosse necessário. Em voz alta. Na justiça. No mundo. Porque o que eles queriam apagar, minha força, minha dignidade, meu nome, era justamente aquilo que nunca mais teriam poder de controlar. A audiência preliminar foi marcada para dali a 15 dias. 15 dias para rever meu passado com olhos clínicos, para dissecar a história da minha própria casa em laudos, registros, atas e assinaturas. 15 dias para manter a sanidade diante de um processo que tinha tudo, menos verdade. Durante esse tempo, mergulhei nos detalhes. Cada documento da reforma, cada conversa registrada em aplicativos de mensagens, até mesmo prints das postagens da Suzana foram catalogados em pastas digitais e físicas. Me tornei uma especialista em mim mesma. Uma curadora do que era meu e do que foi roubado. Meu advogado, Dr. Henrique, era preciso. Frio quando precisava ser. E, mais importante, paciente. Um homem de poucas palavras, mas que jamais subestimou o quanto essa causa era pessoal para mim. Se eles quiserem guerra, ele me disse na terceira reunião, vamos dar guerra. Mas com elegância. Porque quem tem razão não precisa berrar. Só precisa provar. Respirei fundo. Eu queria provar. E mais do que isso, queria que todos vissem. Que ouvissem. Que sentissem na pele o que é ter a verdade escorrendo como ácido na face de quem vive de mentira. Mas Suzana não parava. Descobri, dias depois, que ela havia procurado uma repórter de um jornal local. História comovente de um pai idoso expulso pela própria filha após uma reforma inocente. O título era grotescamente manipulador. As entrelinhas eram ainda piores. Pintavam minha casa como o cenário de uma tragédia familiar. Um dos trechos dizia: Carlos, hoje sem lar, vive em um pequeno apartamento emprestado por amigos, após ser surpreendido por uma ordem de despejo da filha, que parece ter sido envenenada pelo rancor. Eu tremia de raiva. E de vergonha. Era isso que ela queria, destruir minha reputação. Me pintar como um monstro. E ela sabia onde atacar. Sabia que minha ligação com meu pai era minha antiga fraqueza. Mas o que Suzana não sabia era que minha fragilidade não me definia mais. Eu a tinha superado no instante em que tranquei aquele portão. E agora, tudo que ela fizesse só seria mais uma pá de terra sobre a cova das mentiras que ela mesma cavou. Com o respaldo do meu advogado, solicitei direito de resposta ao jornal. Mas não publiquei um desabafo. Publiquei provas. Prints, extratos, fotos da casa antes e depois, e, o mais importante, o documento da escritura assinado de punho próprio por meu pai, há mais de 4 anos. A matéria de resposta viralizou mais do que a original. A repercussão foi quase imediata. Centenas de mensagens chegaram por todos os lados. Algumas pedindo desculpas por ter acreditado na primeira versão. Outras oferecendo apoio. Um advogado da cidade vizinha chegou a me parabenizar pela clareza das provas. E então, algo inesperado aconteceu. Um antigo amigo da família, seu Elias, apareceu na minha porta. Eu não o vi havia pelo menos uma década. Era da época em que minha mãe ainda era viva. Eu vi tudo, disse ele, segurando um envelope grosso nas mãos. E acho que isso pode te interessar. Dentro do envelope, havia cópias de e-mails trocados entre Suzana e um corretor de imóveis. Eles datavam de 2 meses antes da reforma. Nos e-mails, Suzana falava claramente sobre valorizar a casa o máximo possível para uma venda rápida e perguntava se o nome da enteada ainda estava como único titular. O corretor, um homem chamado Paulo Henrique, respondia com frieza profissional. Não é possível vender sem autorização dela. A menos que você consiga convencê-la a transferir os direitos. Era claro. Ela nunca quis morar ali.
Nunca quis construir uma família. Ela quis transformar a minha casa em lucro. O sangue ferveu nas minhas veias. Com esse novo material, levei tudo ao escritório do meu advogado. Henrique folheou os papéis com olhos clínicos, mas uma sobrancelha arqueada revelou seu entusiasmo. Isto muda tudo, ele disse. Agora, além de defesa, temos acusação. Podemos contra-atacar com uma ação por tentativa de alienação fraudulenta de patrimônio. Assenti. Estava na hora de parar de apenas me defender. Eu iria expor cada passo deles. Na véspera da audiência, recebi uma ligação que me paralisou. Era meu pai. Demorei alguns segundos para decidir se atendia ou não. No fim, atendi. Não por ele. Mas porque eu precisava ouvir. Precisava encarar o que restava daquele homem. Alô? Filha. A voz dele soava velha. Não só no tom, mas no peso. Era como se ele tivesse envelhecido 20 anos nos últimos 30 dias. Diga, respondi seca. A gente precisa conversar. Eu não sabia de tudo que a Susana estava fazendo. Ela mentiu para mim também. Ri, mas sem humor. Agora você descobriu? Que sorte a sua. Eu descobri quando vi minha casa mutilada por dentro. Eu errei. Eu deveria ter te protegido. Você escolheu não fazer nada. Não me venha com esse discurso agora, pai. O silêncio também é uma escolha. Do outro lado da linha, ouvi apenas um suspiro longo. Você vai mesmo seguir com o processo? Eu já segui. E eu vou até o fim. Não é por vingança. É por justiça. Porque vocês cruzaram uma linha da qual não se volta. A gente vai perder tudo. Vocês já perderam. Só ainda não perceberam. Desliguei. Na manhã da audiência, vesti uma roupa simples. Blusa branca. Calça preta. Cabelo preso. Sem adornos. Queria que a minha presença fosse clara, mas sem ruídos. Queria que cada palavra minha fosse o que ficasse marcado. Na sala do fórum, os dois já estavam lá. Susana de salto alto e blazer, os olhos frios. Meu pai ao lado, de cabeça baixa, como sempre. O juiz entrou. A audiência começou. Durante horas, as argumentações se revezaram. A advogada de Susana falava em ambiente tóxico, em violência psicológica familiar, em insegurança jurídica. Eu ouvia. E respondia. Quando chegou a minha vez de falar, levantei com o coração disparado. Mas a voz saiu limpa. Clara. Firme. Excelência, esta não é apenas uma disputa por uma casa. É uma luta contra a tentativa de apagar minha existência dentro do meu próprio lar. Esta casa foi dada a mim. Foi registrada no meu nome. Tudo que foi feito sem minha permissão é ilegal. O que houve aqui não foi má comunicação. Foi má fé. Prepotência. E uma tentativa orquestrada de me apagar. De me roubar. Mostrei os documentos. Os prints. Os e-mails do corretor. Os extratos. Cada prova, uma facada na mentira. Susana, pela primeira vez, perdeu o controle. Levantou-se para me interromper. Foi advertida pelo juiz. Meu pai não levantou a cabeça uma vez sequer. Quando a audiência terminou, o juiz anunciou que a decisão sairia em até 30 dias. Mas, ao final, ele disse uma frase que me fez respirar aliviada. As provas trazidas são substanciais e muito bem organizadas. A parte autora terá bastante dificuldade em sustentar a alegação de abuso por parte da ré. Saí do fórum com as pernas trêmulas. Mas não era medo. Era adrenalina. Era a sensação de ter feito o que era certo, mesmo diante da avalanche de dor que carreguei. Naquele fim de tarde, sentei na varanda da minha casa. Sim. Minha. E ali, enquanto o sol morria devagar atrás das árvores, eu finalmente compreendi, não era sobre ganhar uma briga. Era sobre me reconectar com o que ninguém jamais poderia tomar de mim. Meu nome. Minha voz. Minha história.
O silêncio no fórum, 32 dias depois, foi tão denso que dava para ouvir o som da caneta do juiz riscando o papel. Eu estava sentada na primeira fileira, de frente para o estrado, com o coração batendo em ritmo firme. Não rápido. Não devagar. Firme. Porque, desta vez, eu sabia o que estava prestes a acontecer. Susana estava ao lado do advogado, com os braços cruzados, tentando manter a mesma pose de superioridade que desmoronava a cada novo parecer anexado ao processo. Ela havia perdido o controle da narrativa. Agora era só uma mulher pequena, sentada diante da verdade nua, sem maquiagem que pudesse disfarçar. E meu pai não estava presente. Disse que não se sentia bem, segundo informou o advogado dela. A verdade? Eu sabia. Ele estava com vergonha. E tinha razão para estar. O juiz pigarrou e começou a ler a sentença. Cada palavra caía como sentença de um mundo que tentou me dobrar e falhou. Diante das provas incontestáveis apresentadas pela parte ré, inclusive documentação bancária, contrato de doação registrado em cartório e comunicação eletrônica entre a autora e terceiros com intenção explícita de alienação do bem imóvel, este juízo decide, improcedente a ação da parte autora. Um murmúrio correu entre os presentes. Eu mantive os olhos fixos no juiz. Ainda não era tudo. Ele continuou. Além disso, julgo procedente o pedido de reconvenção, responsabilizando a autora pelos danos morais e materiais decorrentes da apropriação indevida dos bens, tentativa de alienação fraudulenta e exposição caluniosa da real opinião pública. Foi ali, naquele instante, que senti. O mundo havia finalmente voltado ao eixo. E eu estava no centro dele. O juiz finalizou com a sentença que soou como um hino de justiça. A autora deverá ressarcir integralmente os valores desviados, em montante corrigido monetariamente, e pagar indenização por danos morais à ré no valor de R$ 50.000, além das custas processuais. Eu fechei os olhos por um momento. Respirei. Não sorri. Não chorei. Apenas respirei. Quando abri os olhos de novo, Susana estava imóvel. As mãos tremiam levemente. O advogado dela recolhia os papéis com pressa, o rosto ruborizado, como se quisesse desaparecer. E eu me levantei. Saí dali sem olhar para trás. Não era sobre humilhá-la. Era sobre deixar claro, para ela e para o mundo, que a justiça pode tardar, mas nunca falha quando a verdade caminha com ela. Nos dias que se seguiram, Susana tentou negociar. Ligou para o escritório do meu advogado diversas vezes, tentando reduzir valores, propondo acordos entre família. Henrique me consultou, e minha resposta foi seca. Família não se inventa quando é conveniente. Processo encerrado, valores bloqueados judicialmente, nome dela manchado em praça pública. E quanto ao meu pai? 2 meses depois, ele apareceu. Surgiu na minha porta, com uma expressão que não carregava mais arrogância. Carregava algo mais pesado. Algo mais profundo. Cansaço. Culpa. Posso entrar? Não. Ele baixou os olhos. Eu li a sentença. Eu merecia aquilo tudo. Mas, eu queria te pedir desculpas. Está pedindo desculpas por quê, exatamente? Por ter me calado. Por ter deixado ela tomar conta de tudo. Por ter deixado você enfrentar isso sozinha. Por ter sido fraco. Eu respirei fundo. Queria perdoá-lo? Parte de mim, sim. A parte antiga. Aquela que lembrava dos domingos no parque, dos abraços apertados quando minha mãe morreu, da mão dele segurando a minha quando tive medo da primeira menstruação. Mas essa parte não falava mais tão alto. Quem falava agora era a mulher que reconstruiu a própria vida. Que enfrentou o abandono e não se curvou. Que venceu sozinha. Você não foi só fraco, pai. Você foi cúmplice. Ele assentiu com os olhos cheios d'água. E virou-se para ir. Mas antes de cruzar o portão, ele parou. Ainda posso te chamar de filha? Pode, respondi. Mas eu não sou mais a mesma. Ele foi embora. Não me procurou de novo. E, no fundo, eu sabia que era melhor assim. Ele não fazia mais parte do que eu estava construindo. E eu?
Eu era agora feita de outro material firme. Inquebrável. A indenização que recebi, usei em partes. Consertei cada centímetro da casa. Recompus cada cômodo com minha alma. E o resto, guardei. Não por medo, mas por escolha. Hoje, cada detalhe da casa carrega meu nome, minha história. A estante de livros voltou. As fotos da minha infância estão de volta na parede da escada. Os quadros da minha avó, restaurados, dominam a sala. As almofadas coloridas na varanda, os temperos na cozinha, o cheiro do café às 6 da manhã. Tudo fala de mim. De quem eu fui. E de quem eu me tornei. Às vezes, sento no mesmo chão em que chorei. E lembro. Não com tristeza. Mas com orgulho. Porque agora eu sei, ninguém rouba o lar de quem aprendeu a se habitar. Ninguém cala a voz de quem aprendeu a falar com verdade. E ninguém, absolutamente ninguém, tem o direito de decidir quem você é, o que você vale, ou onde você deve ficar. Essa casa é só uma casa. Mas dentro dela mora algo que ninguém nunca mais poderá reformar, roubar ou apagar. Eu. Fim.